Você dá aula de inglês para criança e fica aí confusa de como montar a sua atividade durante as aulas? Eu quero mostrar para você várias possibilidades de como montar uma aula de inglês para crianças de 2 a 10 anos, sem ficar com esse negócio de ficar colorindo. Para com isso, gente. Para de colocar atividades, procurando na internet várias folhinhas para preencher, para colorir. Existem muitas outras possibilidades de fazer isso, tá bom? Se você ainda não está aqui comigo, não me conhece, eu sou a Valdineia Santos, e no nosso Instagram nós estamos falando sobre como ensinar inglês para crianças de 2 a 10 anos, e no nosso YouTube nós temos aí aulas semanais, todos os sábados, às 4 da tarde, falando sobre um assunto de bilinguismo infantil. É gratuito, então corra para se inscrever, tanto no nosso YouTube, no nosso Instagram, e participe do nosso grupo de WhatsApp, ok? Mas vamos para a prática. Para isso, eu quero compartilhar aqui com você uma apresentação para ficar mais didático, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí, porque não está funcionando. Funcionou. Aqui. Então, como nós vamos montar essas atividades para as crianças? Primeiro, eu já falei, né? Para com esse negócio de procurar na internet folhinhas de colorir para a criança aprender inglês, né? E, gente, a parte escrita de templates, de colorir, atividade escrita, ela faz parte da sua aula, sim, é o registro, mas ela é a última atividade que você vai colocar para a criança, a última, tá? Então, se a sua aula está cheia aí de coisa para escrever, de coisa para colorir, pode parar com isso, fica aqui comigo que a gente vai ver outras possibilidades de fazer isso. Só que antes, você precisa conhecer alguns conceitos importantes de aprendizagem. Eu gosto muito da questão das múltiplas inteligências, né? A múltipla inteligência é uma teoria que o ser humano ele tem diversas habilidades de aprendizagem, né? Howard Gardner, ele destacou aí oito formas, pelo menos, que nós aprendemos. Então, você vai precisar aplicar isso nas suas atividades. Uma outra coisa, uma outra consciência que veio para mim agora é o seguinte, muitas vezes a teacher, ela quando ela vai colocar atividade para a criança, ela fica ainda preocupada se o diretor tá vendo ali se você está fazendo muita bagunça com a criança, se o coordenador acha que você não está fazendo nada porque a criança não está colorindo nada. Então, essas preocupações acabam minando a sua aula, né? E a gente vai ver que criança ela aprende de uma forma muito mais natural do que o adulto, por exemplo, tá? E aí é que entra essa questão das múltiplas inteligências ligando na sua aula. Uma outra coisa, deixa eu parar aqui um pouquinho ali o slide. Uma outra coisa é assim, sua aula, ela precisa ser dividida, tá? Você precisa ter um objetivo claro para cada aula que você for montar. Val, cada aula. Não é o seu plano de ensino, não é o seu plano de diário do ano, é de cada aula. Toda aula você precisa ter claro para você o que você quer que a criança dê resultado no final. Então, quando você pegar, você entender que a sua aula é um começo, um meio e um fim, que terminando aquele dia, terminando aquela aula, a sua criança tem que ter um resultado, vai ficar mais fácil de aplicar as múltiplas inteligências em cada etapa. Eu preciso, Val, colocar todas as 8 múltiplas inteligências da minha aula? Não, você não precisa. Mas você precisa mesclar isso, até mesmo porque nós vamos ver que cada criança tem uma inteligência maior do que a outra, né? Então, às vezes, eu tenho uma facilidade maior de aprender de uma forma e a minha criança, o meu amigo tem outra forma. Então, se a minha aula sempre tiver atividade escrita, 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 e o meu aluno, ele gosta de aprender mais ouvindo, ele não vai ficar muito interessado na sua aula, né? Porque ele tem mais dificuldade de aprender daquela forma. Então, assim, você vai mesclar isso durante o seu semestre, mas a sua aula precisa usar esses artifícios em cada momento. Então, vamos conhecer aí quais são essas 8 múltiplas inteligências e como, sugestão de algumas atividades para você colocar em cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá.
Então, primeiro, o sinestésico, né? O sinestésico tem muito a ver com criança. A criança, ela aprende pulando, ela aprende correndo, ela aprende fazendo atividades físicas mesmo. Então, a sua aula, quando você está dando ali, por exemplo, uma atividade em grupos de dança, ela está aprendendo, sabe? É isso que tem que ficar claro para a gente, que não é porque ela não está escrevendo, não significa que ela não esteja aprendendo. Uma atividade física também vai ajudar. Uma metodologia que utiliza muito o sinestésico é o TPR, né? O Total Physical Responsibility. Se você ainda não conhece o TPR, a gente vai falar aqui ainda no YouTube sobre isso, mas é quando você consegue utilizar o próprio corpo da criança para que ela possa aprender. Uma atividade muito conhecida disso é aquela música do Body Parts, né? Body Parts, você vai ensinando aí o head, eye, nose, mouth. Então, você vai utilizando através da música que ela faça movimentos e ela memorize esse vocabulário, por exemplo, tá? Então, é uma atividade muito sinestésica. E quando você fizer isso, por exemplo, a sua aula, por exemplo, pode ter só essa atividade, não precisa ter a escrita. Então, quem for aluno sinestésico vai se identificar bastante com isso. Então, vamos lá. O segundo, o naturalista. O naturalista tem a ver mesmo isso com natureza, é natureza mesmo. Então, você montar projetos de plantios mesmo, né? Sabe, a hortinha em inglês, que você explore esse vocabulário. Eu gosto muito do projeto, a gente tem um kit de datas comemorativas, e lá a gente tem o projeto de Spring, né? A primavera. Nesse projeto de primavera, a gente, lá eu exploro bastante a questão naturalista, né? Que é o contato mesmo da criança com a natureza, e ela fazendo, aprendendo vocabulários, expressões, usando essa inteligência. Uma outra atividade que me vem aqui à cabeça no naturalista é quando você utiliza o próprio parquinho da escola, né? Dentro do parquinho da escola, você consegue aqui juntar o sinestésico, por exemplo, e o naturalista, se você trabalhar, por exemplo, com areia, com pedras, entendeu? Então, assim, dá para você ir juntando. Isso também é interessante, nem sempre você vai utilizar só uma inteligência, você pode fazer os dois, tá? O linguístico verbal. O linguístico verbal tem muito a ver com a gente, né? Quando a criança, ela aprende através de histórias, através de outro idioma, que no caso nosso é o inglês. Então, mas aqui as histórias entram aqui dentro dessa inteligência. Então, novamente, você pode ter um projeto de contação de histórias, né? Gente, eu vou ficar falando aqui várias vezes de alguns materiais prontos que eu tenho aqui para oferecer para você, porque eu quero facilitar a sua vida. Aqui, por exemplo, a gente tem um projeto de leitura, The Cat in the Hat, que é fabuloso, de contação de história. E nessa contação de história, você pode usar também essas outras inteligências. Aí a lógica. Quem disse que para aprender inglês não pode aprender matemática? Então, uma ideia é você trazer, sim, o aprendizado da matemática para a tua aula de inglês, né? Então, não só a matemática, você vai trazer ciências, você vai trazer história, você vai trazer outros assuntos para dentro do inglês. Esse é a mágica de você usar a múltipla inteligência nas suas atividades. Consegue enxergar até aqui que você... cadê aqui? Consegue entender que a sua aula, ela começa a ficar mais divertida, ela começa a ficar mais interessante quando você traz diversas atividades explorando essas habilidades da criança. Então, a sua aula, por exemplo, numa contação de história ou numa aula de matemática, você pode ali montar blocos de matemática, fazer contas, tudo usando o inglês. Aí é importante, né, também, vou ressaltar, que você faça essa aula aí 100% em inglês. Se você não conseguir, faça a técnica do sanduíche, né? Fale em português, fale em inglês, fale em português. Na verdade, o sanduíche é o contrário, tá, gente? Você fala em português, não, fala em inglês, português e inglês, tá? Para que ela ouça bastante o inglês.
E aí você pode montar bloquinhos, faz conta, aí ao mesmo tempo você pode fazer uma atividade com bambolê ou aquele de a amarelinha, né, contando os números, aí você junta sinestésico junto. Veja que fica uma aula muito divertida, né? Totalmente fora aí de alguns padrões que a gente conhece. Mas tem mais. Aí também tem a habilidade, né, da inteligência interpessoal que você precisa explorar na sua aula, que são as atividades em grupo, né? Então aqui entra o circle time, sempre fazer atividades que você estimule a criança a brincar com outra criança. E também que você estimule o intrapessoal. O intrapessoal é aquela atividade que a criança vai precisar pensar para que ela tenha uma conclusão. Então, nessa atividade, você pode, aqui sim, pode até entrar uma atividade escrita, tá? Mas que você leve a esse pensamento. O musical é a inteligência que eu acho que as teachers mais usam, né? Que são as músicas. Você utilizar bastante musiquinha para que a criança aprenda vocabulário, expressões, música em geral, e trabalhar aí também a questão do sinestésico sempre, né? Música e dança, por exemplo. E o espacial visual é o visual, quando a criança ela aprende mais vendo do que ouvindo, né? No musical, por exemplo, ela aprende mais ouvindo do que vendo. Cada criança vai aprender de um jeito, tá? E às vezes você vai aprender com mais de um jeito, né? Você pode ser visual, musical, você pode ser naturalista, sinestésico. Você vai ter aí os seus pontos fortes. Isso não significa que se você não tiver a outra inteligência forte, você não vai aprender com ela também. Você vai, mas talvez não seja tão interessante para você. E isso explica, por exemplo, quando você está dando uma aula visual e tem aquelas crianças que estão andando na sala de aula, está correndo, porque ela não está interessada, né? Aquilo ali para ela não é interessante, então ela vai buscar coisas interessantes para ela. Então, assim, não dá para a gente, numa sala de aula, principalmente quando você tem muitos alunos, de você explorar todas as habilidades, todas as inteligências juntas. Mas se você mesclar a sua aula, o seu aluno vai saber que tem coisa interessante ali, ele vai ficar mais atento. Uma outra coisa é assim, tenta explorar o máximo das inteligências dentro da sua aula. Isso também, aí você vai ter picos, né? Você acaba tendo picos aí de rotatividade que não dá tempo para a criança se dispersar. Eu sei que muitas vezes a aula de inglês é 50 minutos, 60 minutos, então às vezes é muito pouquinho, não dá para explorar tudo. E quero falar com você sobre, então, agora, a atividade escrita. A atividade escrita é registro, tá? Como que eu uso a atividade escrita com as crianças? Depois de explorar aquelas inteligências, ou algumas daquelas inteligências durante a minha aula, aí eu falo, então tá bom. Então agora é o momento de registrar isso. Até mesmo, por que que é importante o registro? Primeiro, para você mostrar para os pais, né? Os pais gostam ainda de ver isso. Ele não participa da sua aula, então, se você mandar, mesmo que você mande um vídeo para ele, você só brincando, ele vai falar, nossa, mas você só brinca, você ele não aprende. Ainda nós não temos uma consciência muito clara nisso, que você não aprende só escrevendo. Então, você precisa dessa parte escrita, ou de colorir, ou de fazer algo assim, mas mesmo assim, essa atividade de colorir, de tudo, existe método para fazer isso, existe técnica, que não seja simplesmente você dar uma folha para a criança para ela desenhar ou ela colorir, tá? Em próximas aulas a gente pode falar disso. Outro momento importante do registro é o countdown, né? É você trazer a calma para a sala de aula, você ir desligando mesmo, né? Para a criança saber que está terminando a aula. É o momento de dizer, olha, estamos acabando, né? Então, a rotina, para que você monte essa rotina, para que ela entenda também que ela precisa ficar mais calma, ela registra que depois disso vai ser o bye-bye, tá bom? Que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa a mais para falar aqui. Não. Então, conclusão mesmo, né? Você não confunda, né, múltiplas inteligências com estilos de aprendizagem. O estilo de aprendizagem, cada um vai desenvolver o seu estilo de aprender,
mas que a múltipla inteligência todo mundo tem. Todo mundo tem todas as habilidades. Só que umas são mais fortes que a outra. E você aprende melhor daquela forma. Tá bom? Se você gostou dessa aula, eu vou fazer vários convites aqui para você. Se inscreva lá no meu canal do Instagram, Teacher Val Santos. Vá para o nosso grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu divulgo as aulas que a gente faz semanal aos sábados, às 16 horas, tudo gratuito, tá? E também divulgo os kits prontos que nós temos de atividades prontas para venda, tá? No momento a gente está vendendo, por exemplo, o kit de Father's Day, está saindo por R$10. É um kit de 2 projetos, tá? Grandes, um para até 6 anos, outro até 10 anos, mais 3 super projetos com mais de 10 aulas para você desenvolver na semana do Dia dos Pais. E temos o kit de datas comemorativas, que é um calendário com atividades, plano de aula, ensinando para você o passo a passo de cada data comemorativa, ou seja, projetos a partir do segundo semestre de 2022, você não vai precisar mais ficar preocupada, e a gente vai fazer todo esse caminho aí que eu mostrei para você das múltiplas inteligências, ok? Eu sou a Valdileia Santos, espero que eu tenha contribuído com você nessa aula. Se não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva e a gente se vê na próxima aula. See ya!